Se você é a segunda esposa de alguém que divorciou fora do Brasil, assista até o final. Porque muitas mulheres só descobrem tarde demais que no Brasil a esposa é a ex, não você. E normalmente essa descoberta acontece quando o casal vai registrar o casamento aqui, quando aparece uma escritura ou surge um inventário. E existe um erro muito comum que causa exatamente essa situação. No final, eu vou explicar qual é esse erro, como ele acontece na prática e o que precisa ser feito antes que isso afete o patrimônio do casal no Brasil. Eu trabalho há mais de 18 anos com regularização de casamento e divórcio estrangeiro aqui no Brasil. E esse é um tipo de situação que aparece todo dia aqui no escritório. Principalmente quando o casal já está junto há anos, já tem filhos, já comprou o imóvel ou está tentando registrar o casamento no Brasil, acreditando que aquele divórcio estrangeiro já resolveu tudo aqui também. A pergunta que quase ninguém faz é a seguinte: se o divórcio aconteceu fora do Brasil, esse casamento realmente deixou de existir aqui dentro? Ou ainda continua ativo nos registros brasileiros? Porque o divórcio feito no exterior não altera automaticamente o estado civil aqui no Brasil. O registro civil brasileiro continua sendo brasileiro, mesmo com sentença estrangeira, mesmo depois de anos separados. Mesmo depois de um novo casamento fora, aqui dentro, o primeiro casamento ainda pode continuar existindo. Até aqui, você já entendeu o ponto principal. O divórcio pode existir fora e ainda não existir juridicamente no Brasil. Porque, enquanto esse casamento continua ativo no registro brasileiro, o segundo casamento pode ainda não produzir todos os efeitos aqui no Brasil. E por isso, muitos casais continuam sua vida normalmente. Registram filhos, compram imóveis, organizam patrimônio, planejam registrar o casamento no Brasil, acreditando que está tudo resolvido. Resumindo até aqui, o casamento atual não é o problema. O problema é o divórcio anterior que ainda não foi regularizado aqui. E é justamente aqui que aparece o erro que eu mencionei no começo do vídeo. O erro mais comum é acreditar que o divórcio feito fora do Brasil já resolveu o estado civil dele aqui no Brasil, mas sem homologação ou registro correto aqui, para o Brasil, ele ainda pode estar casado com a primeira esposa. É por isso que muitas segundas esposas só descobrem isso quando vão registrar o casamento no Brasil. O cartório olha o registro brasileiro e diz: a esposa ainda é a primeira, não é a atual. Primeiro, é preciso regularizar o divórcio no Brasil, para só depois regularizar o segundo casamento. Existe uma forma muito simples de você verificar se esse problema existe. Basta pedir uma certidão de nascimento atualizada de inteiro teor, que nessa certidão mostra o histórico do estado civil completo dele. Ali aparece se o casamento anterior ainda está ativo, se o divórcio já foi registrado aqui, ou se ainda precisa ser regularizado. É literalmente um raio-x da situação jurídica dele no Brasil. Você pode pedir essa certidão online, no cartório aonde ele foi registrado. Até aqui, você tem uma forma objetiva para verificar se existe esse problema ou não, sem depender de informação incompleta ou de suposições, apenas olhando o registro atualizado brasileiro. Porque, enquanto esse divórcio não for regularizado aqui no Brasil, o segundo casamento ainda não produz os efeitos aqui no Brasil. Principalmente quando o casal já começa a organizar patrimônio aqui dentro. Antes de comprar imóvel juntos aqui, ou antes de organizar patrimônio no país, vale a pena pedir a certidão atualizada e verificar se o divórcio anterior foi regularizado no Brasil. Porque quando esse problema aparece tarde demais, já existe patrimônio envolvido.